Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Dessa vez nós estaremos falando um pouquinho sobre o período colonial, Brasil colônia, mais especificamente sobre a administração da colônia brasileira. Então você vem comigo? Vamos lá. Então o primeiro nome que aparece aí para gente, né, sobre a administração da colônia portuguesa é o governo geral. Então o que seria o governo geral? O nome já diz, né? Era um governante, era um administrador que gerenciava todos os assuntos da colônia. Então, você já pode perceber que deveria ser, pelo menos, muito difícil você administrar uma colônia de dimensões continentais, não é? Há 500 anos atrás, há 300 anos atrás, sem recursos aí suficientes para fazer isso, não é? E dar conta do recado. Obviamente que isso aí era um governo mais nominal do que efetivo, não é? Mas você tem as suas subdivisões e essas sim começam, à medida que vai descendo as subdivisões, elas começam realmente a serem eficazes no que tange à administração da colônia. Então, vamos ver aí que divisões são essas. Então, está aí, né? Primeiro foi as capitanias hereditárias, está ali, você vê a divisão, depois foi instituído o governo geral para gerenciar tudo, não é? Mas o que interessa para a gente é o que vem depois. Então está lá, né? Só para título de conhecimento, o governo geral estava dividido lá em ouvidor-mor, é aquele que era responsável pela justiça, não é? Então tinha um cara que era responsável pela justiça geral. Olha só que coisa complexa na mão de uma pessoa só, né? Se hoje é difícil, né? Com todo meio de comunicação que você tem, imagina administrar aí uma colônia inteira, não é? Você tem o provedor-mor, esse também interessava bastante porque ele é responsável pela arrecadação de impostos. Então, tudo que é imposto, tudo que é taxa que Portugal instituía na colônia, passava aí, ou deveria passar, pela mão dessa pessoa. E o capitão-mor. Capitão-mor, ele não é responsável, né? Quando você fala capitão, lembra logo de militar, não é? Mas ele não é responsável especificamente pela segurança, eles chamavam mais de defesa da colônia. Então, para defender contra ataques externos, contra invasões ou contra apropriações indébitas, né, por parte de outros países, você tem ali o capitão-mor, não é? E capitanias hereditárias, né, essa divisão aí, né, ela durou durante algum tempo, e depois vem um nome que interessa muito para a gente, que são as câmaras municipais. Esse sim era um governo aí que estava bem efetivo, bem presente aí nas colônias, né? Por quê? Porque ele lidava diretamente com os assuntos das vilas, dos portos, não é? A organização, né? A lei dos portos. Quando você fala Câmara Municipal, né? Até hoje você tem esse nome, né? Na administração das cidades, só que hoje está mais voltado para o lado legislativo. Então você tem ali os vereadores, né? Então Magé, por exemplo, outras cidades aí que você esteja, tem os vereadores, não é? Porém, a Câmara Municipal daquela época, ela tinha funções que iam um pouquinho além de fazer leis. Na verdade, eles não faziam leis. Eles gerenciavam realmente a administração da colônia. Então tá lá, de forma geral, uma Câmara Municipal tinha a incumbência de controlar as rendas e gastos da administração pública local. Então, você vai gastar recursos ali na administração pública, abrindo estradas, não é? Estabelecendo locais aí para que você possa passar com gado, matar, abatedouro, tem um local específico, você não pode abater um animal em qualquer lugar. Então, essa administração ficava por parte da Câmara Municipal, não é? Regulamentar as atividades comerciais desenvolvidas nos arredores da cidade, né? Comércio e tudo mais, cuidar da preservação, limpeza de todo o patrimônio público. Então tá aí, né? Então envolvia diversos aspectos, limpeza da cidade, né? Das praças de comércio, né? Estava na mão da Câmara Municipal. Vamos prosseguir, né? Nas vilas da cidade foram criadas as câmaras municipais, eram compostas no máximo de 6 membros. Então a composição, como é que era? Quem estava ali? Né? Quem eram os funcionários públicos dessas câmaras municipais? Eram 6 membros e eram escolhidos por uma assembleia de proprietários, chamados homens bons. Então, quem eram esses homens bons? Eram aqueles
que os fazendeiros, obviamente, né, donos de terra, quando se fala proprietário, dono de terra, não tinha outra propriedade mais importante que essa. Dono de escravos, não é? Eles que escolhiam quem ia estar aí gerenciando a Câmara Municipal. A gente chamava de homens bons, eles chamavam. Não é? Então tá lá, homens bons, proprietários de terras, escravos, né, por serem oficial da Câmara. Né? Eles tinham, né, essa questão de serem oficiais da Câmara. Além de riqueza, era preciso também ter pureza de sangue. Que pureza de sangue é essa? A origem dele. Ele não poderia ser de origem escrava, né, e nem judeu. Tinha aí um grupo étnico aí, né, de origem judaica. Então ele não poderia ter essas origens, né? Ele tinha que ser ali descendente de português, né? Falar aí as claras. Né? As câmaras municipais eram chamadas também na época de Câmara ou Senado da Câmara. Né? Então tinha ali uns administradores, obviamente proprietários de terras, e eles gerenciavam, obviamente, os negócios dele. Né? Em outras palavras, de interesses pessoais. É daqui que vai surgir aí toda essa questão de coronelismo, não é, de poder local, não é? A Câmara Municipal, ela vai, é o embrião do coronelismo mais tarde, né, que vai estar surgindo aí. Então tá lá, né? Tinha autonomia, né, as câmaras municipais exerceram o poder local e tiveram participação dos homens bons, né? Atualmente as câmaras exercem o poder legislativo, então essas câmaras continuam, como eu falei até hoje, né? Todos os poderes, naquela época, né, na época colonial, exerciam todos os poderes, mas em caráter local. Né? Isso aí a gente já falou. Uma outra questão interessante era a parte judiciária, a parte, não é, da magistratura, quem ia julgar. Se tivesse alguma coisa errada, quem ia julgar? Como é que funcionava isso aí? Não é? Então você tinha lá, né, no âmbito mais alto, você vai chamar de casa de suplicação. Essa casa de suplicação ficava em Portugal. Só os casos extremos que envolviam coisas interessantes para o rei de Portugal. Questões relativas a comércio, a cobrança de impostos, chegava até lá. Né? Os casos menores ficavam por aqui mesmo. Por exemplo, um assassinato que ocorresse aí, não é? Que envolvesse aí a nível de senhor e escravo, isso aqui era julgado aqui mesmo. Agora, se envolvesse um homem da alta corte, por exemplo, poderia chegar lá em Portugal. Então, está lá, né, você tem o corregedor, tem o ouvidor, juiz de fora, juiz ordinário, né, juiz de vintena, são todos juízes, né, dentro de uma esfera aí de julgamento que isso aqui é mais complexo, com certeza. O judiciário era parte do poder mais complexo que havia na colônia. Por que isso? Você vai ver aqui. Né? Por que isso acontecia assim? Então, olha só. Você tinha diversas instâncias de julgamento. Né? Por que você deveria ter diversas instâncias? Porque existiam casos fáceis de você julgar. Um litígio aí de terras entre duas pessoas, não posso nem dizer cidadão, mas duas pessoas comuns, né? Aqui na colônia. Então isso aí poderia ficar ali na primeira instância, né? No roubo de um boi, por exemplo, né? Você tem o juiz de paz que vai tentar gerenciar o acordo entre as partes. O fulano matou meu boi porque, né, ele não fez a ponte direito ali, o boi caiu. E aí tem juiz para julgar esses casos. Né? Tá lá, né? Juiz de paz eram homens, eram para os lugares, melhor, com mais de 20 famílias. Juiz de paz. 20 famílias tem um juiz. Decidindo verbalmente pequenas causas. Primeira instância, causas civis, né? Sendo direito à apelação, sem direito à apelação ao agravo, nomeado por 1 ano pela Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal nomeava os juízes. Não havia concurso, nada disso. Né? Uma pessoa, de repente, com um pouquinho mais de entendimento, poderia exercer esse cargo. Pequenas causas. Como eu falei, né? A discussão a respeito de morte de um animal, alguma coisa assim. Né? Pequenas causas. Né? O fulano jogou lixo no meu quintal.
né? Matou um boi e jogou a carcaça. Vai lá julgar, tem uma punição, tem umas coisas pequenas. Juiz ordinário eleito na localidade para as causas comuns. É a mesma coisa ali, né? Praticamente a mesma coisa. Né? Eles só dividiam as funções. Eles só dividiam ali o caso que estava acontecendo. Né? Os casos de roubo de galinha vai ser o juiz ordinário. Os casos de mais complexos vai ser o juiz. Então, tinha essas divisões aí. Né? Tipo hoje, você tem aí, né, juiz de paz que faz casamento, juiz. Então, é uma divisãozinha ali mais seletiva, digamos assim. Juiz de Fora. Esse Juiz de Fora é interessante. Até hoje tem uma cidade com esse nome. Né? Juiz de Fora. Olha de onde vem o nome da cidade, né? Lá em Minas Gerais. Nomeado pelo rei. Por que esse cara era nomeado pelo rei? Para garantir a aplicação das leis gerais, substituir o ouvidor da comarca. Então, esse Juiz de Fora, ele tinha o intuito de fazer com que as leis que vinham de Portugal, principalmente com relação à cobrança de taxas e impostos, né, fizessem valer. Ele vinha de fora. Por quê? Porque um juiz local, de repente, ele poderia estar associado à elite local, que deveria pagar imposto, né, aos fazendeiros, aos donos de escravos, e não julgar com propriedade os interesses do rei. Por isso que o rei nomeava alguém de fora, neutro, né, para poder vir julgar. Está vendo? Essa questão judicial ela é mais complexa. Isso na primeira instância. Na segunda instância, você tem lá, né, a Relação da Bahia, né, fundada em 1609 como Tribunal de Apelação. Né? Então, esses casos, se você, caso você se sentisse ainda prejudicado, né, pela sentença dada pelo juiz de vintena, ou juiz ordinário, ou até o juiz de fora, você poderia apelar. Não, eu quero um julgamento, né, pela Relação da Bahia. Aí você ia apelar. Igual hoje aqui, você olha, julgado em segunda instância, em terceira instância, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então vai subindo a causa, né? Relação do Rio de Janeiro. Então tem a relação, né? Tem uma na Bahia, no Rio de Janeiro, né? Fundado em 1751, Tribunal de Apelação também. Você poderia apelar. Não é? Terceira instância, Casa de Suplicação. Onde fica a Casa de Suplicação? Portugal. Raramente chegava lá. Só os casos assim, de pessoas com muito dinheiro, muitos recursos, causas grandes, não é? Poderia chegar à Casa de Suplicação lá em Portugal. Imagina, hoje em dia é difícil você levar um caso aí até o Supremo lá, né? Você tem que ter muitos recursos. É muito interessante isso, né? Então, para você levar um caso ao Supremo hoje, é bem provável que você tenha que ter um advogado aqui, um advogado lá, para julgar, para poder dar andamento à sua causa lá. Olha só que coisa interessante. Você paga duas vezes, tem que pagar um advogado aqui, né, e a causa ir subindo, passando pelas diversas instâncias até chegar lá em Brasília. Quando chegar lá, você tem que ter um advogado lá também para poder correr atrás dos seus interesses. Olha, então é difícil isso, né? É difícil esse tipo de apelação. Imagina lá em Portugal, como é que você vai? Não é? Então, Tribunal Supremo, né? Casa de Suplicação, Tribunal Supremo, de uniformização da interpretação do direito português em Lisboa. Não é? Raramente chegava, né? Está lá Desembargo do Paço, uma outra parte da terceira instância, originalmente fazia parte da Casa de Suplicação, para despachar as matérias reservadas ao rei. Tornou-se corte autônoma em 1521, como tribunal de graça para clemência nos casos de pena de morte. Então, o cara, ele foi, né, sofreu todas as instâncias, ele matou alguém. Né? Ele cometeu uma traição. Traição era muito comum, a pessoa ser levada ao tribunal e sentença de morte. Então, ele poderia apelar, né? Desembargo do Paço. É uma casa acima, só em caso de sentença de morte. Né? E mesa da consciência das ordens. Isso aqui é mais questões da igreja, né? Para as questões relativas às ordens religiosas e à consciência do rei.
instância única. Então, as questões que envolviam a igreja tinha um tribunal à parte. Né? É claro que você não precisa decorar isso tudo. A questão é você entender a administração, o processo de administração. Você vê aqui que o judiciário é muito mais complexo do que a administração do executivo. Então, no executivo você teria, você tem lá o governo geral, né, com aquelas, né, o ouvidor-mor, né, o provedor-mor, o capitão-mor, e depois você tem as câmaras municipais, esse é o executivo. Né? Não temos legislativo, presta atenção nisso, não temos aqui o poder, a representação do poder legislativo. Por quê? O legislativo é o rei de Portugal, ele que faz as leis. Não é? O legislativo, né, que foge à alçada do rei, coisas pequenas, é feito pela Câmara Municipal, que junta os dois poderes. Na verdade, esses poderes executivos, eles copiam o poder máximo, que é o poder do rei. O rei, naquela época, é um rei absoluto, então ele faz a lei e executa a lei. Então, a Câmara Municipal também faz a lei e executa a lei. O julgamento de quem erra ou de quem não cumpre a lei, aí é que é mais complexo que a parte judiciária. Esse tem. Esse que a gente está falando aqui agora, não é? Então, é para você entender isso, né? A parte mais complexa do judiciário, porque o judiciário ele funciona como um filtro para que as coisas realmente que venham do rei sejam postas em práticas. As coisas realmente interessam ao rei de Portugal sejam postas em práticas. A Câmara, de repente, a Câmara Municipal, ela não seria os olhos do rei, porque a Câmara Municipal ela é mobiliada por pessoas da terra. Então, obviamente que elas vão advogar pelos interesses dela, não do rei. Agora, quando você fala do judiciário que vai observar, vai fiscalizar esse povo, você tem o juiz de fora, que é ordenado pelo rei, para poder ver se as coisas estão andando conforme os interesses do rei de Portugal. Então, o judiciário é mais complexo, né, nesse caso aqui. Não é? E as instâncias aí mais complexas chegariam até Portugal, né? Casa de suplicação, desembarque do paço, né? A mesa de consciência das ordens, né? Chegaria até lá. Né? E por último, nós temos lá, né? Lá em Portugal também, né? Não sei se você consegue ler aí, o Conselho Ultramarino. Fica lá. Então, o que você tem em Portugal da administração do Brasil? Conselho Ultramarino, desculpa, e a Casa de Suplicação. Aquele ali. Não são os principais órgãos lá em Portugal. Aqui você tem o governo geral, aqui você tem os juízes, os demais juízes, primeira e segunda instância, e você tem também as câmaras municipais aqui, né, para gerenciar isso tudo aí. Não é? O Conselho Ultramarino, obviamente, né, estava relacionado às coisas, às questões financeiras, o comércio, isso que interessava a Portugal. A colônia, o objetivo da colônia é complementar a economia da metrópole. Então, o Conselho Ultramarino ele lidava diretamente com as questões de comércio para atender os interesses de Portugal, né? Então tá lá, vou ler aqui só para constar. O principal objetivo do Conselho Ultramarino era regular as atividades comerciais, além das decisões de guerra. Ultramarino, está pequeno aqui, não dá para ler direito, e ofícios de justiça. Na imagem do Paço Ribeira, né? Está ali a imagem do Paço Ribeira, as imagens do Rio Tejo, lá em Portugal, isso aqui é a imagem do Rio Tejo é lá, em Lisboa, onde, desde o início do século XVI, reside o rei, a sua corte, e funcionavam os órgãos governamentais. Então está lá, né? Ali que funcionava, ali que controlava o Brasil. Nesse lugar que você está vendo, nessa imagem, que eles controlavam o Brasil. Bom, na verdade isso aqui é uma introdução para que você possa entender as mudanças que iriam ocorrer quando o Brasil passa a ser independente. Então, como é que funcionava o Brasil antes da independência? Era assim, como você está vendo, administrativamente falando. Depois que você tem a independência, você tem que criar uma Constituição
e dizer como o novo país que está nascendo vai funcionar. Toda essa administração portuguesa, ela cai por terra, você se desliga de Portugal administrativamente e você tem que mobiliar aqui os quadros para compor as instituições agora brasileiras. Como é que vai ser? Você vai continuar com o governo geral? Você vai continuar com os provedores, provedor mor, provedor ouvidor mor? Não, não vai continuar com isso. A única coisa que continua, obviamente que vai sofrer aí algumas mudanças, são as câmaras municipais. Estão aí até hoje. A Câmara Municipal são os órgãos, as instituições mais antigas do Brasil. Sabia disso? As mais antigas são as câmaras municipais. Mas já tem Câmara Municipal e todo município aí brasileiro também terá. Só que eles lidam agora só com o legislativo municipal. Ele não tem as funções aí. Você tem a prefeitura hoje, óbvio, que vai ter as funções aí do executivo, não é? Mas o resto muda. E daqui a pouco nós vamos ver aí na próxima oportunidade, né, as mudanças que foram inseridas por ocasião da independência do Brasil. Por enquanto nós vamos ficando por aqui. Um abraço. Até a próxima videoaula. Fique com Deus.